Shalom, shalom a todos. Quero deixar meu grande salve para todos os nossos amigos aqui no nosso canal no YouTube, Eliarro Moriá. E claro, desejar a todos que Hashem venha abençoar a todos. Eu quero deixar através desse vídeo, pessoal, uma reflexão de um assunto que de tempo em tempo aí tem surgido, né? Uns divulgam de uma maneira, outros acabam aí pegando o gancho dessas divulgações aí e acabam aí divulgando de maneira meio que exagerada, tá? Isso aqui é o que eu estou colocando, é minha posição, é o que eu penso e o que eu aprendi, tá? Então cada um tem a sua opinião sobre esse assunto que eu quero aqui deixar essa reflexão, e cada um creia da maneira que queira crer, né? Porque é algo que alguns têm a noção correta do assunto, sabem o que é a abordagem do assunto, outros não, porque já tem, infelizmente, dentro do seu consciente, uma imagem já feita no passado, que muitos aí estavam no cristianismo, aí vem para o judaísmo e acaba deixando isso ainda florar de uma maneira meio que exagerada dentro do seu ser, tá? Sobre a era de Mashiach, né, o tempo de Mashiach, dentro do contexto profético do livro de Isaías, não é da maneira que muitos têm aí divulgado, tá? Primeiro, é bom lembrar que é um dos fundamentos primordiais, tá, do judaísmo, ter a fé, né, em Hashem, e a esperança, né, do surgimento aí de um rei, né, o chamado aí Rei Mashiach. Então é um dos princípios fundamentais dentro do judaísmo. Isso é inegável, tá? Isso não é o ponto de estar se discutindo sobre isso, tá? Crer, ter emuná em Hashem, que ele vai um dia aí permitir que nesse tempo de era, né, esse tempo messiânico, o surgimento de um rei. E de Sião virá, né, a Torá para todo mundo, será um homem, tá? Um homem comum, justo, né, que é praticante da Torá. Enfim, tem várias aí profecias acerca deste homem, vamos deixar bem claro, deste homem aí que vai surgir como um rei na era de Mashiach, no tempo de Mashiach. O que tem acontecido, e já que as pessoas se esquecem, às vezes por causa muitos têm memória curta, vamos dizer assim, e eu estou falando isso não é para desmerecer ninguém, é que realmente nós seres humanos a gente acaba se esquecendo fácil das coisas. Então, quando completou 50 anos aí da guerra de 67, né, houve um zum que Mashiach ia se manifestar lá em Jerusalém após Yom Kippur, na festa dos tabernáculos. Isso se repetiu também quando fez 70 anos, né? Israel completou 70 anos. Muitos também ficou aí com um zum a respeito dessa situação. E no início do ano, novamente, teve aí uns comentários, né? Tem aqui, não estou questionando a pessoa, tá? Mas de um rabino que disse que o rei Mashiach ia surgir, né? Agora em Pessar, e que não aconteceu, né? Não aconteceu. E agora de novo esse zum que o rei Mashiach já está lá em Jerusalém. Uma hora ele está num lugar, outra hora ele está em outro lugar. E dá a impressão que ele está perdido lá em Israel, né? Então não tem nada disso, gente. Um princípio fundamental é o seguinte: como um rabino, muitos anos atrás, centenas de anos atrás, vieram falar para ele: o rei Mashiach está aí, porque saiu um comentário que um rabino estava sendo proclamado como o rei Mashiach. E aí esse rabino, ele abriu a janela, respirou, né? Ele falou: não é Mashiach coisa nenhuma, é um impostor, né? E aí passou o tempo, a pessoa que foi dar a notícia para ele
voltou lá na casa desse rabino, no escritório dele, onde que ele tinha lá, que ele estudava, e essa pessoa falou, não, você tinha razão mesmo, né, que era um impostor. E aí a pessoa pergunta para esse rabino, mas como é que você sabia que não era, que era um impostor? E por que você abriu a janela? Aí o rabino pega e explica, né, que o cheiro da era messiânica, que aí inclui, né, o surgimento desse rei Mashiach, estava já lá dentro do escritório dele. Por isso que ele abriu a janela para cheirar se o mesmo cheiro estava para o lado de fora, e não estava. Então o que esse rabino ensina? Que o espírito de Mashiach tem que estar em mim, o espírito de Mashiach tem que estar em você. Porque quando nós temos essa consciência que é Hashem que faz, é Hashem que vai permitir desse rei Mashiach se manifestar em um tempo oportuno, e as pessoas não entendem isso, e muitos que vieram do cristianismo ficam com aquela coisa exagerada, repetindo isso, e não é assim. A era de Mashiach tem que estar dentro de nós em primeiro lugar, porque se cada Yehudi entender isso, que todo dia é o dia de respirar a era, o tempo de Mashiach, aí sim o Eterno ele vai permitir que a plenitude da era de Mashiach venha florescer. E assim ele vai permitir que esse homem justo, um homem nobre, justo, praticante da Torá, conhecedor da Torá, vai se manifestar como um rei e vai trazer a paz sobre o mundo, vai impor que as nações venham reconhecer Israel, ele vai construir o templo e tudo mais. Então cada dia tem surgido isso é muito complicado. Então, de coração, o que eu quero passar aqui para todos é que todos venham entender o que é o contexto de tempo de Mashiach, tá? Antes do rei Mashiach se manifestar, nós temos que estar vivendo a época, o tempo de Mashiach, dentro de nós, nas nossas ações, no nosso dia a dia, entendeu? Isso transmitir para as outras pessoas. Será um tempo de paz, um tempo que a desigualdade ela não vai mais prevalecer, entendeu? Então eu quero trazer, se tratando de profecias de Isaías, é muito claro. Isaías capítulo 66, versículo 7 fala ali que poderia nascer uma nação em um dia só, e em 1948, no dia 14 de maio, a ONU reconheceu o Israel como um estado, como um país novamente, e se cumpriu essa grande profecia, e na minha opinião, na minha humilde opinião, já iniciou ali o tempo, a era de Mashiach, porque Israel está sendo restaurado daquilo que ele era no passado. Quando a ONU reconhece Israel como um estado, como uma nação, então se cumpre essa profecia, e na minha opinião se iniciou ali a era, o tempo de Mashiach, e Israel está sendo restituído como nação a cada ano, na ciência. Israel pegou o deserto e colocou ali plantações frutíferas. Israel hoje é um dos maiores importadores de fruta da Europa, entendeu? Então, através da ciência, o reconhecimento de algumas nações que Jerusalém é a capital do povo judeu. Então são pontos que têm acontecido que nos faz ver sim que realmente estamos já no início dessa era, desse tempo de Mashiach. Então o ponto é esse. Agora, quando nós trazermos essa essência que o tempo, a era de Mashiach tem que estar dentro de nós, o espírito de Mashiach tem que estar dentro de nós, aí sim, numa plenitude de acontecimentos que ainda vão acontecer, de preparação da construção de terceiro templo, que também será esse homem justo que vai estar liderando, de estar construindo o terceiro templo, e outras profecias mais. Então não caia nessas falácias
Eu quero deixar bem claro que eu não estou questionando o Rabino A, Rabino B, entendeu? Mas sim o que, o que está no contexto do livro de Isaías, tá? Aí os missangélicos, né, eu chamo isso, missangélicos, missionários, né, da judaizantes da última hora, ficam aí jogando toda coisa, Machia, estão parecendo que endeusando a esperança do rei Machia, como os evangélicos faz com o Yeshua lá, o JC, que é a mesma coisa, entendeu? Então não caia nessa, confia em Hashem, busque a Hashem, busque a Torá, coloque dentro de si esse espírito de querer viver a era, o tempo de Machia, porque temos que esperar isso todos os dias, não é na Pêssar, não é só no tabernáculo, não, todo dia temos que esperar e ter fé em Hashem e esperar com muita esperança o surgimento do rei Machia, para que tudo venha se cumprir. Um grande beijo aí no coração de cada um, que Hashem venha abençoar, que venha iluminar a mente de cada um e que venha ser bênção todos os dias aí na sua vida e que tudo venha dar certo para você. Um grande abraço aqui do seu amigo e que Hashem venha ser sempre um na sua vida e sempre o pilar da sua emuná. Um grande abraço, shalom, shalom. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Adonai Hu HaElohim 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 Adonai Hu HaElohim.